bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Fernando Ramos e hoje nós vamos conhecer as incríveis habilidades que os seres vivos têm de manter seu corpo em equilíbrio. Ao final dessa aula você deverá saber por que o corpo aumenta de temperatura durante uma atividade física, quais os mecanismos que temos para não superaquecer e quando está muito frio, como o corpo faz para não perder calor. O termo adaptação pode significar muita coisa. Mas para os biólogos, é a capacidade que todo ser vivo tem de se ajustar ao ambiente, inclusive em resposta a uma alteração ambiental. A capacidade de adaptação sempre esteve intimamente ligada à manutenção da vida. Em um planeta com 4 bilhões de anos de existência, sendo habitado por seres vivos por quase todo o tempo, e com uma extensa variedade de diferentes ambientes aquáticos e terrestres, as adaptações evolutivas se diversificaram aleatoriamente para manter os organismos em equilíbrio por todo esse tempo. Agora conheceremos algumas delas. Mas antes de começar, é importante saber que a adaptação ocorre em dois níveis, no nível individual e no nível populacional. No nível individual, a adaptação consiste no ajustamento de um indivíduo a determinada mudança ambiental, sendo denominada de homeostase, uma palavra de origem grega relacionada à estabilidade. Um exemplo de homeostase. Quando a temperatura do ambiente sobe muito, ficamos vermelhos e começamos a suar. A vermelhidão da pele se deve à dilatação dos vasos sanguíneos periféricos, logo abaixo da pele. Com mais sangue passando perto da pele, o calor se transfere para fora do corpo. Associado à sensação refrescante provocada pelo suor que produzimos, conseguimos resfriar o corpo. Se isso não ocorrer, a temperatura corpórea irá aumentar até que as células não consigam mais sobreviver. No nível populacional, a adaptação evolutiva ocorre quando uma população se ajusta ao ambiente ao longo de sucessivas gerações como resultado da seleção natural. Então, a capacidade de dilatar vasos sanguíneos em regiões periféricas do corpo para perder calor e a capacidade de produzir suor através de glândulas na pele facilitam o resfriamento corporal. A capacidade de equilibrar a temperatura do corpo é resultado da seleção natural nas populações humanas há milhares de gerações, desde antes de sermos humanos, na verdade, e é um exemplo de homeostase. Mas como o corpo detecta as mudanças de temperatura? Antes de dilatar vasos periféricos e começar a suar, temos células nervosas conectadas à pele e ao cérebro, que funcionam como sensores de calor. Assim que esses sensores detectam mudanças na temperatura do ambiente, enviam estímulos ao centro regulador de temperatura no cérebro. Esse centro de controle irá processar as informações e ativar os efetores, como as glândulas sudoríparas da pele, que iniciarão a produção de suor. O nome deste processo é longo, resposta homeostática na regulação da temperatura. E a parte do cérebro responsável pelo controle da temperatura se chama hipotálamo. Mas se você está sentado em uma sala muito fria e não está vestindo roupas quentes, o centro de temperatura no cérebro precisará desencadear uma resposta em seu corpo que o ajude a se aquecer. O fluxo de sangue para a sua pele diminui e você fica pálido. Nesse caso, o ideal é manter o sangue próximo aos órgãos vitais e longe da pele para evitar a transferência de calor para o meio. Se isso não for suficiente, seu corpo começa a tremer para que seus músculos gastem energia e liberem calor. Você também pode ficar arrepiado, para que os pelos do seu corpo se levantem e mantenham uma camada de ar quente liberado do corpo perto de sua pele. E aumentar a liberação de hormônios que atuam para aumentar a produção de calor. Para nós, parece que isso ocorre de forma automática, mas é fruto de muitos milhões de anos de evolução. A nossa temperatura corpórea alcança uma espécie de equilíbrio dinâmico, ou seja, os níveis de temperatura variam em torno de um valor médio, entre um valor mínimo de 36 graus e um valor máximo de 36 graus e meio. Temos sensores de todos os tipos no corpo. É necessário manter estáveis
níveis no corpo de água, matéria orgânica, temperatura, nutrientes, gases, acidez, além de combater corpos estranhos que possam vir a afetar esse equilíbrio. Para se conquistar o equilíbrio, é essencial a integração entre os sistemas. Para que todo o seu corpo permaneça em equilíbrio, o centro de controle precisa de informações constantes. Os sensores do corpo mantêm um processo de retroalimentação constante de estímulos que são processados no cérebro e desencadeiam uma resposta que resulta na homeostase, ou equilíbrio do funcionamento corporal. Retroalimentação, ou feedback, é um conjunto de respostas produzida pelos sistemas do nosso corpo diante de um desequilíbrio identificado por algum sensor. Quando um evento inibe a ocorrência de outro, chamamos de retroalimentação negativa. E quando um evento estimula a ocorrência de outro, chamamos de retroalimentação positiva. A diabetes, por exemplo, é uma doença causada por um defeito na retroalimentação envolvendo a produção do hormônio insulina. Esse defeito de retroalimentação impossibilita o corpo de diminuir o alto nível de açúcar do sangue para valores saudáveis, já que a insulina diminui a concentração de glicose no sangue. Como ela inibe o alto nível de açúcar no sangue, este é um processo de retroalimentação negativa. Circuitos homeostáticos geralmente envolvem ciclos de retroalimentação negativa. A principal característica da retroalimentação negativa é que ela se contrapõe a uma alteração, trazendo o valor de um parâmetro, como a temperatura ou a quantidade de açúcar no sangue, de volta aos seus valores normais. Os ciclos de retroalimentação positiva ampliam o sinal inicial. Eles geralmente ocorrem em processos que precisam ser impulsionados para se completar uma missão fisiológica. As contrações uterinas no momento do parto são um exemplo de feedback positivo. Quando chega o momento da criança nascer, ocorre um aumento contínuo da contração da musculatura uterina, em razão da produção do hormônio ocitocina. Quanto mais contrações, mais ocitocina é produzida e mais contrações são realizadas, o que garante, assim, a expulsão do bebê. Para entender como os outros seres vivos se mantêm em equilíbrio nos diferentes ambientes do planeta, nós montamos um infográfico para você. Abra o PDF, faça suas anotações e, para testar seus conhecimentos, resolva a lista de exercícios sobre o tema. Até a próxima! Yeah, eat till you're fat, till you're dumb. Spend all your money until you come.